Caminhantes, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu tenho o prazer inenarrável de ter aqui a Vanjoda, que é militante gorda, criadora do Yoga para Todos, que vocês têm que conhecer, e trabalha diariamente para que todos os corpos possam praticar yoga. Muito obrigado por estar aqui com a gente, eu já te sigo há um tempo. E eu queria entender, primeiro, assim, o seu processo, né? Como é que você entrou no yoga e quais foram as suas dificuldades e como é que você entendeu que a tua missão era democratizar o yoga? Cara, eu trabalhava com comércio exterior antes, né? E eu vivia num estresse absurdo, assim. Eu tive uma síndrome do pânico causada por estresse e também pelo uso contínuo de anfetamina, né? Eu fui usuária de anfetamina durante quase 12 anos da minha vida, né? Que, para quem não sabe, a anfetamina é um remédio para emagrecer, que é proibido por acaso, mas que isso era dado na minha época, né? Eu sou do raspo do tacho aí dos anos 70, mas ali nos anos 80, tipo, a criança, até para criança se dava isso, né? E era um absurdo, é um absurdo. E aí, tipo, eu tive uma síndrome do pânico e eu tava muito estressada, tipo, eu vivia num estresse absurdo por causa do trabalho, vivendo para trabalhar assim absurdamente. E aí um dia um amigo meu virou e falou: "Você tem que fazer yoga". E eu comecei a rir, porque naquela época a gente nem falava de gordofobia e eu já sabia que meu corpo não era bem-vindo ali. Eu não me entendia como uma mulher gorda, mas eu já entendia que ali não era para eu estar, porque não tinha corpos me representando ali. E eu comecei a rir da cara dele. Eu falei, que mano é yoga? Você acha que eu vou fazer yoga? Vou fazer yoga porra nenhuma. A gente já, vamos fazer yoga. E aí você vai procurar um lugar para fazer yoga, você se depara com aquele preço exorbitante, né? Que você fala, cara, aqui que é de ouro esse negócio, né? Como é que eu vou pagar, tipo, R$ 500 para fazer o negócio? Porque não, vocês estão tudo ficando, sei lá, desorientado, né? No mínimo. E aí, tipo, colou no Sesc era 60 conto. Firmeza, vamos lá, né? Dá para pagar. E quando eu cheguei lá na primeira aula de yoga, eu tive o grande prazer de ter a Karina como professora, a gente é amiga até hoje, assim. Tive o prazer de dar as aulas dela no Sesc, olha como o mundo dá volta, né? E aí, quando eu cheguei lá para fazer a primeira aula, tipo, a Karina super me recebeu super bem, assim, né? E eu fiz a aula inteira, assim, pela minha surpresa, e eu fiquei muito surpresa, porque eu era um corpo gordo ali, obviamente. Eu ficava tipo, eu não vou conseguir fazer. E é uma coisa muito surreal, que na hora que você tá ali fazendo, você vê que você consegue fazer. E olha, eu vou falar, naquela época eu era fumante, né? Eu fumava tipo mais de um maço de cigarro por dia, estressada pra caramba. Então vocês imaginam como é que era a minha rotina, né? Comia super mal. E na hora que a gente foi para o relaxamento, que acho que é a hora que a gente assimila aquela aula de yoga, eu tive um negócio assim comigo que parecia que eu voltei a reabitar o meu corpo. As pessoas que nascem sendo consideradas mulheres, né? Que eu acho que isso é um absurdo, a gente tem que parar com esse negócio de pautar gênero a partir da genitália, né, gente? Vamos lá, 2021, pelo amor, né? Mas as pessoas consideradas mulheres ao nascer assim sofrem muito essa pressão desde muito pequena. Então a gente é muito ensinada a odiar o nosso corpo, né? Então, tipo, eu cresci odiando o meu corpo, eu passei minha vida odiando o meu corpo, eu passei minha vida dedicando a ser uma pessoa que eu sabia que eu nunca ia ser, porque eu sabia que eu nunca ia ser magra. Na hora que eu tô naquele relaxamento, parece que eu voltei a habitar ele, assim, porque durante a aula de yoga tem todo esse processo de você acessar lugares que você nunca imagina que você vai acessar. Isso, a gente tem muito essa contradição, esse imaginário, na real, na cabeça, que foi construído pela própria sociedade mesmo, de que nosso corpo e nossa mente estão separados. Isso é uma total mentira, né? Eu sinto muito na prática de yoga que a mente, né, ela tá sempre falando que você não pode, né? Eu fico imaginando até como uma mulher gorda, como isso deve ser muito mais forte, obviamente. E aí, você falou assim que você ficou espantada que você conseguiu fazer a aula, né?
Isso dá um bug Sim. total, né? Que você fala assim, putz, então se eu conseguir fazer isso que eu achava que eu não conseguiria fazer, então eu consigo fazer muito mais coisas, né? Sim, e vai ter coisa que eu não vou conseguir fazer também, tá tudo bem, sabe? Eu acho que a gente tem que tirar esse estereótipo da nossa cabeça, né, de que a pessoa que pratica yoga é uma pessoa magra, né, necessariamente, é uma pessoa simétrica, uma pessoa normativa. Isso não é verdade. Yoga é para todo mundo. Cara, uma galera fala que um monte de gente não pode fazer, né? Os professores nos cursos de formação, a maioria deles, são gordofóbicos, não tem como, né? Então eles ensinam, tipo, ó, para essa pessoa aqui, que se a pessoa for obesa, que eles não falam nem gorda, né? A gordofobia já começa aí na patologização. Ou se não, tipo, uma pessoa com deficiência não pode fazer, então, tipo, ninguém pensa em readaptar, ninguém pensa nos outros corpos, sabe? Porque a pessoa tá tão presa naquela normatividade dela, na simetria dela, que os outros, né? E aí o que eu acho isso contraditório é que yoga não é isso, yoga não é sobre isso, né? Yoga é comunidade, já dizia a minha amiga maravilhosa, Tainá, lá da Yoga Marginal. Yoga é comunidade, yoga é a gente estar ali também olhando para o outro, sabe? Não é porque eu não sou uma pessoa com deficiência que eu não vou apoiar uma pessoa com deficiência, tentar saber como que eu posso adaptar as coisas para ela da mesma forma que eu faço com a galera gorda. Eu acho que as pessoas acabam tanto focando naquela coisa que aí virou capitalista mesmo, de eu preciso fazer a postura perfeita, né? Sendo que não tem perfeição em postura, porque cada pessoa vai fazer de um jeito, sabe? Eu sou gorda, se você fosse gordo, André, a gente ia fazer uma postura de forma diferente, você pode ter certeza, porque cada corpo é único. Então, isso não existe na yoga, tipo, não dá pra gente falar, tem que ter a perfeição. Que perfeição é essa? De onde você cabe essa regra, sabe? As pessoas esquecem a origem do que é de fato a filosofia da yoga, né? Bom, se você está se identificando com essas dificuldades, você já se inscreva nesse canal, porque a gente vai trazer papos aqui para te abrir a cabeça, te provocar a pensar diferente. Ivan, com certeza. você estava falando sobre capitalismo e tem um vídeo seu que eu até vou colocar aqui na descrição desse vídeo, que é muito legal, que você fala sobre essa origem do yoga, né? Que é sim uma origem política, que é sim libertária, mas é muito sintomático, né, que quando a gente está hoje em dia numa sociedade do desempenho, que tem muito essa coisa do, né, preciso mostrar para os outros, Instagram, né, essa coisa da postura, né, essa postura perfeita, essa postura instagramável, que o pessoal faz ali aquele corpo extremamente magro e flexível. E quando a gente vai estudar yoga, a gente vê que yoga vai muito além, né? A postura é uma das partes da yoga. Inclusive, uma das outras partes da yoga tem a ahimsa, né, que é a não violência. E quando a gente vê o yoga hoje em dia, ele passou de ser uma filosofia que é extremamente libertária e revolucionária para uma coisa quase não, totalmente opressora, né? Muito opressora. Então, como é que aconteceu isso com o yoga? Como é que a gente vai sair desse buraco? Cara, é muito difícil, né? Tipo, até zoinho, porque a yoga é um mercado, né? Virou um mercado. E é um mercado que dá muito dinheiro, né? Mas se a gente... Vamos pegar a origem da yoga, né? Da onde surgiu a Hatha Yoga, né? Hatha Yoga é o que a gente pratica hoje em dia. Então, o que vem a Hatha Yoga? A Hatha Yoga, ela vem de um movimento chamado Tantrismo, que é o movimento de contracultura à era védica. O que era a era védica? A era védica era uma era extremamente conservadora, onde só homens de castas mais altas poderiam praticar yoga, né? Tipo, super machista, aí, super elitista. Não, super tudo, né? Classista, enfim, não diferencia nada do que está hoje em dia. Mas naquela época, como é que surgiu a Hatha Yoga, né? Por que ela vem? Ela vem para falar, assim, junto com esse movimento do tantrismo, que é um movimento libertário, para falar, não, qualquer pessoa pode praticar yoga. A partir daquele movimento, que as deusas são mais cultuadas, a partir daquele movimento as mulheres entram na prática, as pessoas de castas mais baixas entram nas práticas, né? As pessoas trans e travestis lá da Índia também, que também tem uma comunidade muito grande lá, né? Começa a entrar na prática. Foi uma mega revolução. Foi uma super revolução, assim. Só que hoje em dia ela foi cooptada pelo capitalismo, como tudo é cooptado pelo capitalismo. Quando ela chega aqui
No Ocidente, ela chega nos Estados Unidos e ela chega já de uma forma já capitalizando, né? Então, tipo, já não chega de uma forma democrática como ela deveria ser. Você já leu aquele livro que é maravilhoso, o Karma Cola? Que fala justamente sobre essa experiência de como o Ocidente foi lá no Oriente, pegou o que era marketável, sei lá, vendável, e trouxe de uma forma embalada, e assim, sem se ligar de tudo que aquilo ali representava, que é bem maior do que só uma atividade física, né, por exemplo. Total, mas quando ela vem para cá, ela vem como uma atividade física absurda, assim, aí as pessoas acabam esquecendo até o resto do que é yoga, né, que você estava falando, né, que não é só asana, né, existe meditação, existe pranayama, que são exercícios de respiração, existem os kriyas, mas aqui não, aqui já chega naquele negócio como uma atividade física, assim, né, e aí ela é cooptada absurdamente pela elite, total. O que acontece quando ela chega no Brasil? Ela chega através dos militares, olha que da hora. Olha que da hora isso, né? Porque, se para quem não sabe, o Hermógenes, todo mundo fica pagando mó pau e que, tipo, não é tudo isso, né, gente? Vamos saber da história do boy? Ele era militar. E aí, como é que faz? Chega no Brasil com os militares, com os homens, machistas. E aí, como é que é construído isso? Baseado nessa base, né? Sim. Elitista, machista, gordofóbica, racista, né? Porque a yoga aqui ela é elitista, ela é branca, ela é magra, ela é classista. Então reflete como chega isso aqui e como ainda continua sendo, porque a yoga ainda está na mão dessa galera, né? Tipo, e é uma galera que não larga o osso, né? E aí, como fazer para a gente resgatar isso e tentar fazer uma yoga democrática? É muito difícil, André, tipo, é uma resistência, isso, tipo, eu tô aqui, eu sou uma pessoa gorda, eu conheço pouquíssimas professoras e professores gordos de yoga, sabe? Eu conto, tipo, são 3 pessoas que eu conheço comigo, contando comigo, sabe? Eu não conheço, tipo, uma pessoa com deficiência que seja prof de yoga, sabe? Eu não conheço uma prof trans, eu conheço, e conheço um uniprof de não binário, né? Mas sabe? É um que eu tô falando, né? Então, tipo, e aí quando você entra para praticar, em qualquer lugar que você for, qual que é, quando você olha para o lado, qual que é o estereótipo daquela galera? Você vê alguém diferente de você ali? Você não vê. Tem o Yoga da Maré, que eu acho que é um projeto super legal, mas são pouquíssimos, né? Tem o Yoga Marginal, que você tinha citado também, mas assim, ainda é uma atividade que, apesar de, na sua origem, ela tem essa preocupação de incluir, né, de olhar para o lado, de olhar para o outro, mas que, na prática, que o que a gente vê é uma atividade que ela foi cooptada e que não olha para o lado, né? Nem um pouquinho olha para o lado. Tanto que são, tipo, essas pessoas que você falaram, esses projetos que falaram, tipo, junto com a yoga decolonial, junto com a yoga para todos, são pouquíssimos projetos que estão tentando ir no meio da resistência, né? E aí, quando as pessoas viram e falam, a yoga é para todos, meu, para de falar isso, porque é mentira, sabe? Se yoga é para todo mundo, então eu quero entrar na sua sala de aula e eu quero ver uma pessoa preta, eu quero ver uma pessoa gorda, eu quero ver uma pessoa com deficiência, eu quero ver uma pessoa trans, uma pessoa não binária. Eu queria entender, assim, por exemplo, você obviamente deve ter sofrido bastante até encontrar o seu lugar, porque não só os professores não são inclusivos, como os próprios alunos, né? Deve ter muito olhar torto, deve ter muita comentário negativo no Instagram, né? Com certeza. Então eu queria, assim, mais para você também poder falar sobre a sua experiência e dizer, assim, como que você foi encontrando força para poder lidar com isso, né? E vencendo para poder chegar onde você está hoje, porque é difícil, né, para uma pessoa que não tem um corpo padrão começar a fazer yoga, né? Eu lembro a primeira vez, André, que eu fui dar aula no Sesc. E foi lá no Sesc Vila Mariana. E tinham mais de 100 pessoas nessa aula. E eu comecei sentada. A professora que costuma dar essa aula de domingo no Sesc aberta começou a aula falando, hoje vai ser uma aula especial, a gente trouxe uma professora, ela começou falando como yoga era inclusiva, dessa coisa libertária, lá, e falou, a gente trouxe hoje a Vanessa, da Yoga para Todos. Na hora que eu subi,
A cara das pessoas, quando viram que eu era uma pessoa gorda, teve gente que levantou e saiu da sala. Pra você ter uma ideia, André. As pessoas levantaram e saíram da sala. Depois daquele discurso lindo que ela deu sobre yoga ser libertária, eu dei um discursaço, né? Eu falei, eu queria que vocês olhassem para o lado e contassem quantas pessoas pretas tem aqui, quantas pessoas gordas tem aqui além de mim, quantas pessoas trans tem aqui, quantas pessoas com deficiência tem aqui. Aonde vocês acham que yoga aqui é inclusivo? E aí foi a hora que a galera começou a sair, teve gente saindo da sala falando que quem disse que gordo e preto quer fazer yoga. Então, isso para mim é muito difícil, assim, é que foi isso, né, André? Eu tive a sorte de, tipo, na primeira aula de yoga ter tido a Karina, que foi uma pessoa super acolhedora, e no meio do caminho eu fazendo uma construção em cima disso, assim. E eu, André, eu sou uma pessoa eu não sei, cara, eu adoro uns desafios no sentido de eu sou a única, pra você ter uma noção, na minha família, eu sou a única mulher e eu, tipo, sempre fui criada, assim, de uma forma muito machista mesmo, falando, sabe? E aí eu sempre, em tudo que eu fui, tipo, comércio exterior, era um negócio para homem. Eu fui uma das primeiras mulheres no porto, sabe? Aí tinha, sei lá, que entrar em navio, eu fui uma das primeiras mulheres a bordo. Tipo, então essas coisas, assim, pô, eu vou, não quero nem saber. Na yoga foi assim também, sabe? Tipo, por que que eu não posso? Porque sempre eu escutei que eu não podia porque eu era mulher, que eu tinha que ficar quieta porque eu era mulher, sabe? E eu falei, não, eu não vou, mas que depois que eu fiquei sabendo, sabe? Depois que eu descobri o que era machismo e saber toda essa opressão, como é que funciona, eu não fiquei mais quieta. Então, eu simplesmente fui. Da onde eu encontro força da prática mesmo, sabe? É de acreditar muito. Eu acredito muito, André, eu acredito muito na yoga, no poder curativo que ela tem. Gente, não, pelo amor, não vai nesses negócios gratiluz aí, de tipo, cura câncer, não sei o que, ela não se automedica, não é disso que eu tô falando. Tô falando que ela é uma ferramenta ótima, ela é excelente para tudo, principalmente para o seu autoconhecimento. Quando você tem esse autoconhecimento, quando você sabe cada partezinha do seu corpo, quando você entende que sua mente e o seu corpo estão interligados, quando você começa a escutar o que seu corpo está dizendo para você, ali na prática, fora dela, você levar a yoga para isso. Então, tipo, é uma ferramenta assim que eu acho que todo mundo sim tinha que ter acesso. Principalmente a galera que não tem esse acesso, a galera que acha que yoga é para patroa da patroa. Então, olha, para a gente ver como a yoga é elitizada, né? Como a yoga é classista, como ela não chega onde deveria estar chegando. Então, como é de extrema importância a gente ter uma resistência e estar ali ocupando lugares, né? Então, o que me dá força é muito isso, de primeiro saber que essa ferramenta aqui mudou a minha vida, sabe? Total, é ela que me dá força para militar, sabe? É nela, eu milito através da yoga, né? Minha militância gorda é através da yoga e na yoga também. Hoje eu escutei uma frase que me impactou bastante, falando que essa coisa da dieta e da magreza é a maior ferramenta de controle das mulheres, porque toda mulher se sente inadequada, toda mulher se sente devendo, se sente silenciosamente louca. E te ouvindo falar, assim, é muito lindo a sua trajetória. Não imagino que tenha sido fácil, de jeito nenhum. Mas você falando, né, da primeira vez que você entrou numa sala, que você se odiou, foi ensinada a se odiar a sua vida inteira, e vendo a força que você tem agora, eu fico pensando sobre como que o yoga é revolucionário justamente por... No momento que você tira esse vetor de auto-ódio que foi imposto desde fora, aí que você entende a sua força, né? Sem ela, eu acho que eu não estaria aqui contando essa história para você. Então, é a própria yoga que me dá essa força para ir, porque a maioria do tempo dá vontade de desistir, cara, porque é muito surreal. Essas violências que eu te contei são poucas, assim, perto do que acontece no dia a dia, assim, sabe, André? E é muito triste, porque se a gente estivesse mesmo cumprindo com o objetivo dessa prática, né, a gente estaria aí tendo yoga em tudo quanto é lugar, e de graça, principalmente, né? Também vejo uma certa opressão no tipo de comportamento, né? Por isso que eu gosto da sua fala, porque ela é uma fala muito livre, é uma fala que tem palavrão, e a gente... Lógico. Né, tem uma ideia de que o professor de yoga, o praticante de yoga fosse assim emocionalmente superior, fosse uma coisa meio elevada, um ser de luz sem raiva.
né? E sem pensamentos negativos, hashtag good vibes only. Ai, tô boa. Qual o nível de erradice desse pensamento? É muito errado, gente. Gente, esse pensamento é meritocrata, esse pensamento é classista, é elitista. Não dá, gente. Por que eu vou viver uma mentira? Se a yoga é uma verdade na minha vida, André, por que eu vou assumir um personagem que eu não sou, cara? Eu não vou viver uma mentira. E ninguém eu não sou essa pessoa. Ninguém é só good vibes também. Isso Acho que não é, cara. A gente tem um problema muito grande dentro da yoga, que também foi outra coisa que foi totalmente cooptada pelo capitalismo, desse lance de tipo, ai, você não tem as coisas porque você não pensa positivo, brother. Vai falar isso para uma pessoa que está num estado que não tem nem o que comer, sabe? Você está aí porque você não vibra na positividade. Ah, vai pra né, André? Não dá para falar isso. É muito grave isso ainda. E acho incrível ter pessoas como você, porque senão vira mais uma opressão que, assim, cara, a minha vida já é um inferno e agora eu tenho que meditar e virar um ser de luz. Para você chegar lá, você tem que melhorar as condições materiais. Mas você talvez nunca chegue. A galera, tipo, não é para chegar, entende, André? A gente tá ali meditando, a gente tá fazendo yoga para se conhecer. Tem uma galera que fala, você tem que matar o seu ego. Você não tem que matar nada seu. Você tem que conhecer o seu ego. Conhece o seu ego, conhece sua raiva, para na hora que isso acontecer, você ver, você identificar que é o seu ego, sua raiva falando, você saber o que fazer com ela. E não matar ela. É óbvio que eu vou sentir raiva. Como que eu não vou sentir raiva? Olha esse mundo. Esse mundo é opressor. Eu estava te falando antes de entrar na live. Eu não acho uma cadeira para eu sentar. Eu não consigo fazer uma ressonância sem ser enviada para o hospital veterinário. Tá ligado? Para ser enviada por um zoológico. Isso é desumano. É o tempo inteiro o mundo falando que eu não deveria existir. Como que eu não vou sentir raiva? É da minha raiva que vem o meu ativismo, é da minha raiva que vem minha militância, é da minha raiva que eu quero que as pessoas tenham acesso ao yoga, que as pessoas comecem a brigar para ter políticas públicas, que as pessoas gordas também tenham acesso às coisas que elas não têm, tá ligado? Nossa, então, tipo, eu não vou acabar com a minha raiva. Não. Eu não vou acabar com ela é maravilhosa, tá ligado? Obrigado por essa fala. Pelo amor de Deus, gente, que isso? A raiva é tão potente. Vamos usar ela para as coisas que a gente precisa fazer, né? Conheça você, sabe? Não vá matar nada seu. Yoga é para você se conhecer. Então parem com esse discurso meritocrata, esse discurso elitista. Vamos pensar positivo. Olha a merda que a gente está inserido, gente. Olha isso aqui, olha o Brasil. Vai ver CPI da Covid para vocês verem o negócio como é horrível, tá ligado? Eu fico chocada com aquele teatro que acontece ali, mas que é um teatro que é o Brasil, sabe? Que reflete o Brasil. Então, tipo, voltem para a realidade, gente, sabe? Comecem a ver que a gente precisa viver em comunidade, a gente precisa viver em coletivo, sabe? A gente precisa olhar para o lado. Como diz a Ellen, minha amiga, esses gratiluz do inferno, né? Eu sou namastreta, cara, eu não sou namastê, não. Adoro. Sabe? Eu também, tem que ser assim. Uma vez eu escutei a Djamila Ribeiro falando no Prêmio Trip, eu achei muito lindo, que ela falou, o nome da filha dela significa pacifista, e muita gente acha que o pacifista é passivo, que tem que ficar ali só meditando, emanando luz, e não, muitas vezes o pacifista ele tem que usar da violência para conseguir a paz. Então, vamos também tirar esse ranço de que para você ser uma pessoa iluminada, uma pessoa de esquerda, você não pode sentir raiva nem usar da violência. Não, a gente tem que se apropriar disso sim. Tem gente que tem escutativa e vai escutar o que eu tô falando. Tem gente que não vai, só escuta na base do berro, tá ligado? E eu sei berrar. Nossa, eu quero muito te agradecer. Eu amei as suas falas. Eu acho que vai fazer muito bem para todo mundo escutar isso, mesmo que seja na base do berro. Eu vou colocar os perfis que você sugeriu aqui na descrição do vídeo também para o pessoal acessar o seu perfil e esses outros. Quando quiser, tamo aí. Obrigada pelo convite. Beijo. Beijos, amor.